Atenção, revisão da vida toda, diretamente do STF. A chance para quem perdeu a revisão da vida toda. Eu vou trazer aqui para vocês, mas antes, deixa eu mostrar esse estacionamento em pleno recesso do STF, pessoal. Vem aqui comigo. Olha aí. Dá pra ver, ó? Ó, tá lotado, pessoal. Tá lotado. Ó o STF ali. Ó o STF ali. Olha o Palácio do Planalto ali, que o presidente trabalha. Olha o Congresso Nacional, prato virado para baixo, prato virado para cima. E tá simplesmente lotado. Isso mostra que o STF não parou nem no recesso forense, né? Claro que os ministros, né, não têm um julgamento no recesso forense. Mas falar que o STF parou no recesso, não parou não. Inclusive o Cacai já está atuando, conversando com os ministros para garantir o direito dos aposentados. É mais uma briga por esse direito. Então, pessoal, a partir de agora, eu quero trazer para vocês a quebra da coisa julgada e a chance para quem perdeu a revisão da vida toda, meus amigos. Olha só esse artigo do Dr. Rômulo Saraiva. Eu já trouxe aqui outros artigos do Rômulo Saraiva, um grande autor de direito previdenciário, um grande advogado, grande professor, né, pessoal? Então, vamos juntos. E olha só o que ele diz. Em um só julgamento, o STF conseguiu abalar ao mesmo tempo os conceitos de coisa julgada, de ação rescisória e de segurança jurídica. Se algumas decisões emanadas pelo Poder Judiciário já causavam desconfiança nos brasileiros, a nova solução jurídica trazida pelos ministros do STF gera um tsunami de incertezas, inclusive na área previdenciária. Ao analisar os recursos extraordinários número 955.227, que é o tema 885, e o tema 881, com repercussão geral, que discutem os limites da coisa julgada, né, decisões definitivas, por exemplo, na área tributária, autorizando inclusive anular decisões antigas se estas divergirem da nova orientação da Corte. Os ministros criaram um precedente para lá de perigoso, não apenas na área tributária, como foi o exemplo, como em outras áreas do direito que se conectarem às características do julgado, sobretudo a revisão da vida toda, que pode se beneficiar desse caso. Pessoal, só para você entender aqui, por exemplo, essa quebra da coisa julgada, né, teve uma questão tributária, até chamada de tese do século, né, uma ação realmente que iria beneficiar muitos empresários. Empresário, eu digo até quem tem só um CNPJ, não é só mega empresário não. Só que aí o STF julgou a favor, lá deu ganho de causa, depois fez modulação de efeitos, limitou somente para quem já entrou com a ação. E, meu Deus do céu, a mulher tá quase batendo na minha porta, rapaz. Eu tenho um medo disso, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Olha, rapaz, eu tento parar longe de... Não, aqui no STF não tem como, que é lotado, né? Mas eu tento parar longe de todo mundo para ninguém ficar batendo na porta. Alguém mais gosta de carro? Se alguém gosta de carro, você se importa com isso também, essas batidinhas de porta aí que vai quebrando toda a nossa lataria, sendo que a gente cuida do nosso carro, a gente cuida de não abrir a porta no carro dos outros e vem... Aqui não aconteceu nada, fica tranquilo. Mas eu já vi... Ai, meu Deus. Mas só um comentário, gente, pra mostrar que eu também sou ser humano, não sou perfeito, não. Eu ligo pra essas coisas bestas, sabe? Lataria de carro, eu ligo pra essas coisas bestas, gente. Eu sou tonto. Mas, ó, se por um lado, na questão tributária, houve essa grande insegurança jurídica, porque o STF, após o trânsito em julgado, ele voltou atrás em um processo. Ele voltou atrás em um processo que já tinha sido julgado. Esse é o que eu tô falando. Só que, na revisão da vida toda, ele pode justamente se beneficiar. Então, dessa forma, a gente tem a famosa frase do ex-ministro Pedro Malan: no Brasil, até o passado é incerto. E o Gilmar Mendes fez questão de utilizar essa frase no julgamento da revisão da vida toda. Eu sei porque eu estava lá a 3 metros dele. E quem assistiu ao vivo também lembra dessa frase do Gilmar Mendes, né, pessoal? E parece que essa frase agora ganhou a mais fidedigna representação com esse emblemático caso na Suprema Corte. Afinal, o Supremo autorizou que uma empresa... Nesse exemplo do tributário, só para a gente trazer para a revisão da vida toda, nesse exemplo, o STF autorizou que uma empresa que, no ano de 92, obteve uma decisão judicial definitiva para deixar de recolher contribuição social sobre o lucro líquido.
e que passe novamente a recolhê-lo, mesma coisa julgada completando mais de 30 anos. Ou seja, uma empresa conseguiu um benefício na justiça, deu ganho de causa, não foi maracutaia nem nada, a empresa falou, acho que eu estou pagando imposto a mais. Aí foram lá, não, você está pagando imposto a mais, pode parar de pagar esse imposto. Aí 30 anos depois da coisa julgada, o STF manda essa empresa voltar a pagar novamente, e inclusive com a discussão de ter que pagar todo esse tempo que ficou parado. E a maioria dos ministros opinou, portanto, pela quebra automática de decisões tributárias quando ocorrer mudança de entendimento na corte. Ou seja, a gente nem pode contar com o que o STF está decidindo, né, pessoal? Considerando que a mudança de entendimento no judiciário é algo corriqueiro, o precedente analisado pelo STF pode chacoalhar a segurança jurídica de quem tem a proteção da coisa julgada. Então, no tributário, você está vendo que foi ruim para o empresário. Mas, olha que ótima notícia para a revisão da vida toda. Presta atenção, toma seu café, lava o seu rosto, porque olha que agora o negócio fica bom. O Dr. Rômulo continua. Diria que essa notícia pode ser tanto para o bem como para o mal, pois se a coisa julgada for positiva ao cidadão e sobrevir mudança de entendimento negativo por parte do STF, a Fazenda Pública pode usar esse aspecto para caçar a coisa julgada. Só que o contrário também é possível. O exemplo é a revisão da vida toda. Quem tem coisa julgada negativa sobre revisão previdenciária pode invocar o julgamento positivo do Supremo do tema 1102 para quebrar a coisa julgada negativa. Vamos entender, calma. Tem um pouco de juridiquês, vamos entender. A União, autora da ação, defendia a quebra automática da coisa julgada se a decisão anterior fosse de encontro com o novo precedente do Supremo, a fim de possibilitar que todos os contribuintes sejam tratados de forma igual. Se uma empresa ganhar na justiça o direito de não pagar imposto, terá que voltar a pagá-lo se o Supremo entender que a cobrança é legal. Por tabela, essa hipótese autorizará que a Receita Federal cobre automaticamente impostos, sem nem ajuizar uma ação rescisória. A ação rescisória é aquela ação utilizada para quebrar o trânsito em julgado, para quebrar a coisa julgada. Então você ganhou um processo, né? Não precisa mais pagar imposto. Se o STF lá daqui 2 anos decidir, não, tem que pagar imposto, a Receita Federal vai poder cobrar sem nem precisar entrar com a ação novamente. Já vai poder cobrar de forma automática. E aqui, né, tem a luz no fim do túnel para os aposentados. Por quê? É louvável que os contribuintes tenham equivalência de tratamento, mas esta grandeza de valor não deveria se sobrepor a outros valores jurídicos importantes, quase sagrados, a exemplo da coisa julgada e da segurança jurídica. Lembrando que o fato de outros contribuintes terem submetido no judiciário situações pretéritas devidamente resolvidas, certas ou erradas, e apaziguadas no tempo, gera coisa julgada, que deveria ser respeitada pelo próprio STF. Cabe lembrar que o ordenamento jurídico admite que a coisa julgada pode até ser questionada e desfeita, desde que discutida pelo canal próprio e dentro do intervalo de 2 anos. Ultimado esse prazo, as decisões judiciais passam a integrar o conceito de segurança jurídica, uma espécie de cemitério onde reposam decisões antigas, incogitável de serem ressuscitadas processualmente. Então, você teve um processo, teve trânsito em julgado, tem até 2 anos para discutir esse trânsito em julgado. Alheio a isso, a maioria dos ministros do STF entendeu pela relativização da coisa julgada por meio de 2 processos analisados em conjunto. O primeiro, tema 881, os limites da coisa julgada em matéria tributária, notadamente diante de julgamento em controle concentrado. E o segundo é o tema 885, os efeitos das decisões do STF em controle difuso de constitucionalidade, inclusive nas relações tributárias. Não se pode dizer que faltou arrojo dos ministros ao votarem em maioria para autorizar que milhares de decisões judiciais que estavam sepultadas há décadas fossem remexidas agora e serem sobrepostas por nova orientação do STF, independente se os casos tivessem transitado em julgado ou resolvido há décadas. E assim o precedente tributário, ao se firmar, pode se alastrar como pólvora para outras áreas do direito, fazendo uma reviravolta nos conceitos de coisa julgada, segurança jurídica e ação rescisória. Coisa julgada. Embora os ministros não tiveram cerimônia ao relativizar o conceito da coisa julgada,
as decisões dos relatores, o Barroso, no tema 885, e o Fachin, no tema 881, são convergentes no pensamento de autorizar a quebra automática de decisões passadas. Barroso foi enfático ao dizer que a coisa julgada não pode servir como salvo-conduto inalterável, a fim de ser oponível eternamente pelo jurisdicionado, somente porque ele é favorável. Ou seja, o Barroso claramente, né, não valoriza tanto a segurança jurídica. Ele diz que a coisa julgada não pode servir como um escudo, como um salvo-conduto, para você sempre usar quando quiser. Lembrando, coisa julgada é depois que tem um trânsito em julgado, pessoal. Então, e mesmo assim o Barroso fala, eita nós, hein? O ministro do STF dando uma declaração dessas. Ele continua ao dizer que, alterado o contexto fático e jurídico, com o pronunciamento desta corte, em repercussão geral ou em controle concentrado, os efeitos das sentenças transitadas em julgado em relações de trato sucessivo devem a ele se adaptar. Já Fachin entendeu que a coisa julgada tributária só deve ficar válida se continuarem inalteradas as situações de fato e direitos que existiam no momento da prolação da sentença. Então vamos lá, pessoal. Ao analisar mais detidamente o precedente, verifica-se que a estruturação da fundamentação do acórdão se aproxima da exceção do inciso 1º do artigo 505 do Código de Processo Civil, na parte de que a modificação no estado de fato ou de direito autoriza a revolver decisões do passado. Está lá no Código de Processo Civil. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo. Então, via de regra, nenhum juiz vai decidir sobre o que já foi decidido, salvo, né, olha as exceções, se tratando de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou direito, caso em que a parte poderá pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. No caso do direito tributário, a gente tem o quê? Uma relação de trato continuado, mas não se esperava que essa modificação fosse desencadeada por uma mudança jurisprudencial. Então, pessoal, dessa forma, toda vez que o STF der decisão em repercussão geral, pode-se compreender como sendo uma modificação no estado de direito, justificando a revisão da coisa julgada a qualquer tempo, mesmo após o prazo de 2 anos. E sobre a ação rescisória, o precedente julgado pelo Supremo é também polêmico, por praticamente inutilizar o manejo da ação rescisória para as demandas atingidas por uma nova interpretação jurisprudencial em tribunal superior. Então, mesmo que os tribunais anteriores tivessem julgado de uma determinada forma, né, julgando de forma favorável ou não, o que o STF decidir tempos depois vai automaticamente quebrar essa coisa julgada. Isso é muito perigoso. Mas, em situações análogas ao precedente do STF, não será mais necessário o esforço de argumentação para impugnar a coisa julgada. Então, vários casos têm o potencial de serem atingidos de uma só vez, mesmo já transcorrido o prazo decadencial. E há também uma desnecessidade de gastos com esse instrumento jurídico. E o trato sucessivo, pessoal, também presente aqui no direito tributário. Outra característica, por exemplo, mensalidades dos planos de saúde, né? Então, trato sucessivo, né? Obrigação de trato sucessivo, ela se prolonga no tempo, assim como os benefícios previdenciários, meus amigos. É isso, você não recebe seu benefício só uma vez, você não recebe para sempre. Então, é uma obrigação de trato sucessivo. E agora, imagina-se que já não vai demorar, né, essa repercussão no direito previdenciário. Por quê? O elo que une a matéria tributária com a previdenciária é justamente o trato sucessivo, peculiar às duas áreas, e que pode ser desencadeador para quebrar imediatamente a coisa julgada, que por sua vez dá feição à segurança jurídica. Portanto, será uma questão de tempo que este precedente venha exercer influência em outros ramos e temas do direito, seja a discussão protagonizada pelo particular ou pela fazenda pública. Toda vez que o STF proferir um novo julgamento, que venha a ir de encontro com a coisa julgada de outrora, né, de outra época, poderá surgir motivos para discussões sepultadas no tempo serem retomadas. Bastaria que o STF proferisse novo julgamento em controle concentrado, que declare a constitucionalidade de certo direito na via do controle incidental e que este fosse de trato sucessivo, então uma obrigação que se prolonga no tempo, mês a mês ou de tempos em tempos, a ponto de atrair o pensamento de que a nova jurisprudência é suficiente para modificar o estado de fato ou de direito no caso concreto.
Na área previdenciária, contudo, o problema é que o Supremo tem um histórico de decisões de repercussão geral mais favoráveis ao INSS do que ao segurado. Como assim, professor? É isso mesmo, pessoal. O STF tem mais decisões em repercussão geral, é aquela que vale para todo mundo. Então, sabe essas decisões que valem para todo mundo? O STF tem mais decisões a favor do INSS do que a favor do aposentado. Por exemplo, a desaposentação, tema 503, fator previdenciário dos professores, tema 960, o adicional de 25%, tema 982, na aposentadoria por invalidez, e já na revisão do teto e revisão da vida toda, né, o Supremo foi generoso na área previdenciária, só que o precedente tributário, né, dessa quebra da coisa julgada pode ser trazido agora de forma favorável aos aposentados na revisão da vida toda. Por exemplo, para quem perdeu a revisão da vida toda quando ajuizou seu processo judicial. Bom, você sabe que somente em 2022 que o STF trouxe essa decisão de mérito, né? Tinha assim plenário virtual, mas depois pediu visto, pediu destaque. Enfim, a decisão de mérito que valeu mesmo dia 1º de dezembro de 2022. Só que essa é uma questão que já vem sendo discutida há mais de 10 anos. Então muita gente que estava esperando o pronunciamento da corte para somente depois disso ajuizar sua ação, teria mais segurança de percorrer um caminho sem tanta turbulência. Mas faz anos que milhares de aposentados já desbravam esse caminho. E não tenha dúvidas que muitos aposentados sucumbiram durante. Ou seja, até se formar consenso nacional sobre um determinado assunto, sobretudo no STF, muitos aposentados perderam a revisão da vida toda nas instâncias inferiores do país, em função da incipiência do tema e da divergência do entendimento de magistrados. A primeira suspensão foi do STJ em 2019, né? Então, antes disso, era muito difícil prolongar essa discussão judicial. E para quem perdeu a revisão da vida toda, pode ser estruturada uma nova discussão para rescindir indiretamente as decisões que lhe foram negativas. Mas não se pode esquecer, revisão da vida toda é uma relação jurídica de trato continuado e que sobreveio modificação no Estado de Direito. Foi o próprio STF que estabilizou sua viabilidade por meio do tema 1102. Então, no direito previdenciário, há uma regra que é bem observada pelo judiciário, né? Tem a questão de decadência, né, pessoal? Isso. Só que talvez seja agora uma oportunidade de tentar fazer uma releitura sobre a decadência, né? E uma decisão do STF pode ser motivo de quebra automática de uma coisa julgada, por exemplo, no tributário, mesmo sem observar o prazo decadencial. O mesmo deve servir de raciocínio para a decadência previdenciária. Ou seja, quando é contra o contribuinte não tem decadência, por que quando é a favor de quem contribuiu vai ter a decadência após uma decisão do STF? Não é verdade? Isso pode ser relativizado. Ninguém imaginaria que seria dispensável uma ação rescisória ou que o guardião da Constituição fosse autorizar quebrar automaticamente a coisa julgada, abalando inclusive a segurança jurídica. Se esses institutos foram motivos de relativização, nada impede que, rompendo as barreiras da decadência, também se pudesse quebrar automaticamente a coisa julgada previdenciária em razão de mudança de entendimento superveniente do STF. Enquanto isso não ocorre, né, pessoal? Já seria de grande serventia o exercício da analogia com a matéria para englobar os casos perdidos da revisão da vida toda. Bom, aqui a gente tem uma verdadeira aula, né, trazendo um panorama diferenciado. Porque o STF ele não quer atravessar tudo de um lado, só que cada decisão tem a sua consequência. Então, fico muito feliz que grandes advogados, grandes profissionais do direito ainda estejam tratando desses temas, e esse foi o caso aqui do Dr. Rômulo Saraiva na revisão da vida toda. Eu espero que você tenha elucidado ou pensado de um lado diferente. Se você não entendeu muito bem, é basicamente assim: o STF está pensando que é aquele negócio, né? Ao nosso reino tudo, ao vosso reino nada? Não. Então, quando o STF quer quebrar coisa julgada em desfavor do contribuinte, aí não tem decadência. Só que quando é a favor do segurado, aí agora vai ter decadência. Eu vou fazer mais vídeos sobre decadência, porque essa questão não pode ficar assim, pessoal. Eu tô junto com vocês, direto do STF. Que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço e até a próxima.